Boa noite a todos. Eu vou demorar pouco neste vídeo inicial para economizar no tempo do vídeo total. Mas se você quer um dia aprender sobre política, você deve começar por esse vídeo. Foi o melhor vídeo que eu já vi para uma pessoa que não entende nada de política. Este vídeo, se eu conhecesse antes, eu o teria assistido em primeiro lugar. Vamos ao vídeo. Se você não estiver ouvindo bem pelo áudio deste vídeo, vá para a descrição onde eu deixei um link para você assisti-lo através do vídeo original. Ok. Olá, meus amigos. Como vocês sabem, há anos eu venho publicando vídeos e livros sobre geopolítica. O meu objetivo era despertar pessoas para a realidade, escondida há tempos pelos meios de comunicação globalistas. Hoje, eu fiquei emocionado por saber que as sementes de mostarda que plantei já começam a dar árvores. Os irmãos russos, ao dizer que aquilo que eu dizia os influenciou fortemente, encheram meu coração de alegria. O vídeo que produziram é uma pérola e entendi como homenagem o convite para que o meu filho participasse dele. Por um lado, eu agradeço o reconhecimento pelo meu trabalho e, por outro, vejo com muito orgulho e alegria a continuidade do que faço pelas mãos do meu filho. Eu os convido agora a assistir à beleza do trabalho desses dois jovens irmãos, cujo futuro eu já posso prever brilhante. Se você gostar deles, acompanhe-os no canal. A primeira grande civilização foi a egípcia, que depois foi superada pelos assírios, que foram superados pelos babilônicos, depois pelos persas, que foram superados pelos gregos, pelos romanos, e depois surgiram os árabes, mongóis, otomanos. No final do século XV e início do século XVI, os portugueses e espanhóis começaram um grande período das colonizações. Depois vieram os russos, britânicos, e chega-se à Primeira Guerra Mundial. E no período da Primeira Guerra Mundial, que é entre 1914 e 1918, um evento muito importante acontece, que é a Revolução Bolchevique. O comunismo, ele consegue se instaurar não apenas em um país, mas em um império. E no mesmo momento, na Europa Ocidental, principalmente na Itália e na Alemanha, um outro movimento ideológico político estava surgindo, que era o nazifascismo, representado principalmente por Mussolini e Hitler. Então você vê três visões ideológicas e políticas: o comunismo, através da União Soviética, o nazifascismo, representado principalmente pela Alemanha de Hitler e Itália de Mussolini, e depois o Japão, e a democracia social liberal, representada principalmente pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido. Então essas três visões políticas de mundo, elas começam a lutar para ver qual vai ser o destino da humanidade.
Então, ao final da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha assina o Tratado de Versalhes, na França, e entre os principais pontos desse tratado estão pagamento de uma indenização para a Tríplice Entente, perda de parte do seu território, redução do seu exército e assumir a responsabilidade pela causa da guerra. Então, a Alemanha, extremamente humilhada pela assinatura do Tratado de Versalhes ao final da Primeira Guerra Mundial, começa ali a se preparar para dar início à Segunda Guerra Mundial, em 1939. A Segunda Guerra Mundial percorre seu caminho e nós sabemos que Hitler e Mussolini saem perdedores e o nazifascismo sucumbe. E aqui está um ponto interessante. Roosevelt, Churchill e Stalin, ao quase final da Segunda Guerra Mundial, eles vão para a região da Crimeia e assinam o Tratado de Yalta, um tratado de paz que determinaria o futuro da humanidade, trazendo paz à humanidade. Só que naquele momento, eles começam a se estranhar e mostrar os dentes uns para os outros. E após a assinatura do tratado, inicia-se a Guerra Fria, que nós sabemos foi a guerra ideológica entre o comunismo e o capitalismo. E em 89 cai o Muro de Berlim e, grosso modo, o capitalismo se sai vencedor naquele momento. E enquanto o mundo ocidental, Estados Unidos e Europa Ocidental, o mundo capitalista, ele comemorava a queda da União Soviética, o fim do comunismo, começaram a surgir vários milionários, bilionários, pessoas muito ricas da União Soviética. Depois da queda da União Soviética, ou seja, essas pessoas muito ricas começaram a surgir do nada. E claro que a elite global, analisando isso, eles falaram, poxa vida, esses carinhas são bem safadinhos, hein? Eles nos enganaram. Ou seja, existia um capitalismo oculto na União Soviética. Porque a economia, ela é capitalista. Tá? Isso, quem estuda economia sabe que é impossível. O modelo comunista, econômico, ele é impossível de ser feito. Então, a elite ocidental se deu conta que o comunismo é a forma perfeita de governo. É a forma ideal que eles gostariam de implantar. Por quê? Porque ao mesmo tempo você tem controle social muito rígido e um capitalismo oculto acontecendo. Mas tinha um pequeno detalhe. Essa forma revolucionária, brutal, do Stalin, de Mao Tse-tung, essa forma não agradava muito a elite sofisticada ocidental. Então, a elite ocidental, muito sofisticada, ela resolveu fazer uma abordagem diferente. E eles escolheram o marxismo de Gramsci, que prega que você tem que tomar o poder se infiltrando nas instituições, na educação, no sistema religioso, na mídia. E foi aí que surgiu o projeto da Nova Ordem Mundial. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. Agora, quem representa a nova ordem mundial? Toda a elite político-financeira do Ocidente, a grande mídia, grandes corporações, fundações Ford, fundações Bill e Melinda Gates, e eles desenvolveram uma ideologia que quer transformar o mundo num só, sem fronteiras, sem divisões, homogêneo, onde o ser humano não passa de um mero consumidor. Agora eu te pergunto, como implantar essa nova ordem mundial num mundo que tem tanta cultura,
tradição, religião, costumes diferentes e que são passados de geração em geração. Avós, pais, filhos, netos. É possível transformar um mundo em um só? E um grande exemplo disso, desse movimento de destruição de valores familiares, valores cristãos, valores da pátria, é a União Europeia. Apesar do nome ser União Europeia, tome muito cuidado, porque na verdade não é apenas uma União Europeia, mas é uma União globalista. Então a União Europeia, a elite de Bruxelas, eles têm uma agenda de anticristianismo, de destruir as raízes culturais da Europa, destruir as fundações da Europa, que são as raízes cristãs, o amor à pátria, a beleza da arte europeia. Posso dar um exemplo. Tente comparar uma música de Bach com essas músicas modernas contemporâneas Euro. Horríveis, cara. Você vê uma degradação moral, você vê uma degradação espiritual, e é esse o objetivo dos globalistas. Eles querem destruir o velho para trazer o novo. Então, o que essa elite ocidental está fazendo na União Europeia, eles querem também expandir para o resto do mundo. Existe um provérbio muito importante que diz assim, ó: você quer saber quem manda em você? Veja quem você não pode criticar. Uma pergunta: hoje você pode criticar abertamente Jesus Cristo, Deus, igreja, conceito de família, o presidente conservador que você tem? Agora, tenta criticar algum certo movimento LGX10 por aí, que é imoral. Alguns ministros de STF. O que pode acontecer com você? Ou seja, será que realmente estamos vivendo uma democracia? Será que realmente existe liberdade de expressão? Ou a liberdade de expressão ela só pode ser usada para atacar os valores conservadores? Porque enquanto você ataca os valores conservadores, a liberdade de expressão é ampla. E os globalistas, eles têm uma inspiração literária. Depois do término da Guerra Fria, existiu um escritor chamado Francis Fukuyama. Ele escreveu um livro muito interessante chamado O Fim da História. Ele previu que todo mundo ia abraçar a ideologia, a democracia liberal, social, e a partir de agora as guerras do mundo cessariam, o mundo seria um só, não existiriam mais fronteiras, que o mundo estaria chegando ao fim da história. Tanto que o livro dele chama Fim da História, correto? Porém, um outro escritor, ele previu algo completamente oposto. Ele falou: olha, essa visão do Francis Fukuyama de um mundo único, utópico, pacífico, onde não haveria mais rivalidade, esse mundo não é real, ele não vai acontecer. Pelo contrário, as próximas batalhas, os próximos choques, as próximas rivalidades serão entre civilizações diferentes. Então ele escreveu o livro O Choque de Civilizações. Então o Samuel Huntington, ele não cria
nessa visão utópica, nessa visão fantasiosa que o Francis Fukuyama pregava e que os globalistas pegaram como o evangelho deles. Essa visão de Francis Fukuyama é o evangelho segundo os globalistas. Porém, nós temos que entender uma coisa muito importante. A visão de Samuel Huntington está acontecendo nos países fora do Ocidente. Por exemplo, eu estou estudando chinês no Instituto Confúcio. O próprio partido chinês, ele é nacionalista. The place we're in, Shandong province, is the birthplace of the Chinese civilization. It is the home province of Confucius and Mencius, and the birthplace of Confucianism, which is an integral part of Chinese civilization. Confucianism believes that a just cause should be pursued for the common good and champions harmony, unity, and a shared community for all nations. Se você for ver na Rússia, o Putin, ou o grupo que apoia o Putin, eles valorizam profundamente a fé cristã ortodoxa. Крещение – это отправная точка становления и развития российской государственности, настоящего духовного рождения наших предков, определения их идентичности, самосознания, расцвета национальной культуры и образования, развития многоплановых связей с другими странами. Крещение Руси открыло ее народам подлинные нравственные, духовные ориентиры. Как отметил мыслитель и философ Лев Гумилев, крещение дало нашим предкам высшую свободу выбора между добром и злом. Temos também a Índia. Não sei se você sabe, mas o partido democrático mais popular do mundo é o partido do primeiro-ministro Narendra Modi. É o partido mais popular. Claro que a população indiana é gigantesca, mas o partido do Modi tem ganhado massivamente todas as eleições. Massivamente. E existem casos, né, que eles querem transformar até o nome da Índia, de Índia para Hindustão, ou seja, terra dos hindus. E o Narendra Modi é extremamente, o partido que apoia ele, tem vários elementos bem nacionalistas e bem hindus. Tem também a Turquia, do Erdogan, que quer trazer de volta o Império Otomano, tanto que ele persegue uma política que muitos analistas internacionais chamam de política neo-otomanista, ou neo-otomana. Temos também o Irã, que é o centro do poder xiita do mundo, porque não sei se você sabe, mas o Irã é muçulmano xiita. Então você está analisando, pouco a pouco nós estamos analisando, estamos percebendo que o mundo não ocidental ele está caminhando para uma retradicionalização. Ele está caminhando para um renacionalismo. A religião está sendo resgatada de novo. Porque o mundo não ocidental ele percebeu que essa visão liberal, essa visão utópica do mundo não vai mais acontecer. E esse é um desafio para o Ocidente. Até quando o Ocidente vai entender que essa visão utópica, essa nova ordem mundial, jamais vai acontecer. A humanidade é muito diferente. O ser humano, em seu DNA, ele é tribal. Ele gosta de estar em grupos. Entendeu? Isso é parte da natureza humana. E é por isso que estamos vendo, agora, no mundo ocidental, esse levante, né, de partidos que pregam a volta da fé, principalmente da fé cristã, que pregam o amor à pátria, que pregam o amor ao nacionalismo, que pregam a favor da família. Porque esses países estão vendo que a rivalidade mundial vai começar de novo. Nós não temos que nos enfraquecer. Nós podemos diminuir a nossa taxa de fecundidade. Nós não podemos diminuir a nossa força espiritual, moral. Nós vamos morrer por dentro.
ou vamos cometer suicídio demográfico e cultural. Então essa é a batalha atual. São duas visões de mundo que estão brigando hoje. Desse lado, o que chamamos de movimento conservador, que esse movimento ou nacionalista ou patriota, ou de direita, você pode chamar como você queira, mas esse movimento que quer trazer de volta a fé, que quer trazer de volta a família, que quer trazer de volta o amor ao seu próprio país, e o movimento que é o movimento da nova ordem mundial, que não, que quer um mundo global. Então eu quero te dar um exemplo da onda crescente conservadora que tem acontecido ao redor do mundo. Viktor Orbán, atual primeiro-ministro da Hungria, ele prega a fé cristã, ele valoriza a nação húngara e ele impede, em 2015, a invasão islâmica. E por que ele impede essa invasão dos refugiados? Porque 95% são homens em idade militar. E é uma quantidade enorme de homens que vêm do Paquistão, do Marrocos, ou seja, países que não estão em guerra. Outro exemplo que nós podemos citar é a Polônia. A Polônia, em 2015, teve eleito o primeiro-ministro e o presidente de um partido chamado Lei e Justiça, um partido conservador. E, desde 2010, algumas marchas têm ocorrido na Polônia, e dentre o clamor dessas marchas está Jesus Cristo como rei da Polônia e a valorização da cultura polonesa. E a Hungria e a Polônia, por ter essa postura conservadora, acabam se tornando uma pedra no sapato da União Europeia, que tem uma agenda globalista. E falando em Europa, outro exemplo europeu, que para mim é o único país da Europa ocidental que realmente está mudando para a direita, é a Itália. Eu não sei se você sabe, mas o político mais popular da Itália é o Matteo Salvini, que também é de direita, é conservador, tem boas relações com o Bolsonaro, com o Trump, com esses partidos de direita da Hungria, da Polônia. E o partido dele, que é o La Lega, é o partido mais forte da Itália. E outra coisa sobre a Itália é muito importante salientar, é que a Itália não é apenas um país da União Europeia. Ela foi uma das fundadoras do projeto da União Europeia. Então perder a Itália é quase que uma sentença de morte para o projeto global da União Europeia. E aqui no Brasil não é diferente. Essa onda conservadora que aconteceu ao redor do mundo, aconteceu aqui também. Por que o Bolsonaro ganhou? Não sei se você já teve a oportunidade de ler o programa de governo. O programa de governo dele se baseia principalmente na liberdade de escolha. Ou seja, então você tem liberdade para escolher o modo como você quer viver. Então, se você quer negar todas as tradições, culturas dos seus antepassados e começar um novo estilo de vida, você tem liberdade para isso. Agora, se você quer manter as suas tradições, a sua cultura, os seus costumes, aprender com o passado, valorizar o que foi te passado pelos avós, pelos pais, você também pode. E é importante observar que quando nós escolhemos um candidato, nós não estamos votando na pessoa em si. Nós estamos votando no quê? Nós estamos votando no seu programa de governo. Nós estamos votando no ideal de mundo que aquela pessoa tem, na visão de mundo, o que nós queremos para o nosso país. É nisso que nós estamos votando. Então o atual presidente cometeu vários erros. Ele é perfeito? Não é. Entretanto, é um governo que está colocando o Brasil rumo à prosperidade e no conservadorismo. Outro pilar importante do governo Bolsonaro é segurança pública. Segurança pública, as pessoas sentem medo de sair na rua. O número de mortes por crimes no Brasil é gigantesco. Morre-se mais do que em algumas guerras. Então, um pilar extremamente importante é a segurança pública.
E o que o governo fez já no seu primeiro ano? Ele reduziu cerca de 20% a criminalidade, todos os números por cima, 22% dos homicídios, queda de 30% de roubo de veículo, aumento de mais ou menos 160% de apreensão de cocaína, queda de 40% nos roubos de banco. Em relação à infraestrutura, eu gostaria de dar um exemplo, eu acho que ficou conhecido, a BR-163, que liga o Mato Grosso ao Pará. Essa estrada, ela estava para ser pavimentada há 47 anos. É uma estrada que escoa grãos e alguns outros itens agrícolas. E os caminhoneiros, eles ficavam cerca de 8 a 10 dias, às vezes, atolados, gerando enormes prejuízos. E o ministro da Infraestrutura mobilizou o Exército e pavimentou a rodovia. Em relação à economia, o que nós podemos refletir juntos? Não sei se você já teve a oportunidade de ler o PPA. Nesse plano plurianual, o governo tem 7 trilhões para gastar. Desses 7 trilhões, 3 trilhões são para a Previdência, 1,5 trilhão para salário, ou seja, 4,5 trilhões, mais da metade do que o governo tem para gastar é com Previdência e salário. E qual que era a solução do governo anterior? Aumentar a tributação. Ou seja, eu aumento a tributação, torno quase impossível o exercício do empresariado e gasto mais. Não, o plano desse governo é, vamos gastar menos, então vamos enxugar a máquina pública. Reforma da Previdência, reforma histórica da Previdência, reforma tributária. Reforma tributária já está pronta, está com o Congresso para votação. A sociedade ela é dividida em vários atores sociais e cada um busca o seu interesse. E qual que é o papel do governante no meio desse turbilhão de conflitos de interesses? É equilibrar e escolher o melhor caminho para satisfazer a todos. E Platão dizia que ele transformaria um estado extremamente caótico num estado extremamente harmonioso, mudando apenas uma coisa: colocando um governante sábio para governar. Salomão dizia o quê? Dizia que quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo geme. Cícero ele falava assim: mais homens perecem vitimados pela fúria de seus representantes em guerras e revoluções do que em qualquer calamidade de outro gênero. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Revolução Comunista. Nós precisamos de governantes que estejam comprometidos com a busca pela verdade. E assim nós também. Nós devemos pautar a nossa vida pela busca da verdade a todo momento. E não ter uma visão de mundo onde nós estamos sempre achando meios de agradar os nossos interesses. E eu te pergunto, de onde que nascem todos esses preconceitos? Preconceitos raciais, étnicos, do principal, o preconceito personalístico. É olhar no espelho de manhã e se achar superior aos demais. E você acha que nós resolveremos todos esses preconceitos depredando o patrimônio público e privado, nos degladiando nas ruas? Você acha que é assim que nós resolveremos todos os preconceitos? Não. Nós devemos olhar para si e curar o que temos dentro de nós. E aí você pode me perguntar assim: Rafael, então o que te importa é o Brasil? O resto dos outros países? Não. É justamente por eu amar tanto o Brasil, por eu amar tanto e respeitar o meu país, que eu entendo o amor que o estrangeiro tem pelo seu país. Isso Cícero já falava há 40 anos antes de Cristo. Hoje, sofremos da oikofobia, que é o ódio a si mesmo. É o ódio à sua própria cultura, à sua própria tradição. Não, devemos combater isso, devemos amar a nossa tradição, devemos respeitar a nossa tradição, a nossa cultura e amar a nossa pátria sem ser chamado de nazista, fascista. Porque o nazista, o fascista, ele se sente superior às outras nações. Não, eu pelo contrário, eu amo a minha nação e por amar que eu respeito a nação alheia. Nós precisamos restaurar o nosso amor pela pátria, pelas nossas raízes cristãs.
e o amor pela nossa família. E que Deus abençoe a nossa nação. Olá, eu tive a honra de ter sido chamado pelo Leonardo Russo a participar do seu documentário. Para mim, isso não tem preço. É o reconhecimento de que alguma coisa eu fiz. Que eu consegui tocar algumas pessoas com aquilo que falo e argumento há tantos anos. O que falar desse documentário? Eu não tenho muito a acrescentar, já que os irmãos russos fazem um resumo muito bem feito, deixando pouco espaço, a não ser para se aprofundar em algum assunto já tratado. Mas preferi não me aprofundar em algo já dito, e contribuir com algo que fique bem próximo da minha, da sua, da nossa realidade. Nós já vimos que o levante conservador começou e se espalhou pelo mundo, que o mundo está se tornando azul em detrimento da onda vermelha comunista, globalista que nos oprimiu por décadas. A maioria do nosso povo não tinha coragem de se mostrar como oposição a essa onda vermelha. Eu sempre fui um guerreiro nesse sentido. Às vezes falava para as paredes, mas é assim mesmo. De um tempo para cá, venho vendo que pessoas se juntaram a mim e a outros que, como eu, ousaram bater de frente com a nova ordem mundial. Mas tudo isso já fica bem claro no trabalho dos irmãos russos. E eu não acrescentaria nada aqui se falasse as mesmas coisas. O que eu quero falar aqui é que a partir de agora tomemos conta de nossas crianças, para que não sejam mais tomadas pela educação globalista e politicamente correta, onde passam a ser preparadas para serem massa de manobra, ou seja, cordeirinhos manipulados por lobos e raposas, fadando a nossa civilização judaico-cristã ao fim. Há tempos, a nova ordem mundial, por meio da esquerda, vem atuando fortemente em nossa juventude, transformando as nossas crianças e jovens em massa de manobra, como eu já disse, desinteressadas com relação aos valores que moldaram a nossa sociedade. No Brasil, é fácil reconhecer isso. Muitas das crianças realmente preparadas para a guerra são aquelas cooptadas pelo crime. Grande parte, na verdade, os nossos filhos, está escondida em condomínios fechados ou temerosa em cada passo fora do seu imaginário cordão de segurança. As escolas estão contaminadas por lições de covardia e medo, baseadas no politicamente correto. Quando não, por formação de grupos que destroem a individualidade das pessoas. Bom, e é isso que a gente tem que mudar. Educar nossos filhos sabendo que mal há por trás das manipulações da nova ordem mundial. E o vídeo dos irmãos russos é um excelente começo para isso. Agora, nós temos a responsabilidade de divulgá-lo ao máximo para continuar o nosso bom combate. Um abraço a todos. Muito obrigado aos irmãos russos por esse convite.